Olá, seja muito bem-vindo ao Conexão Bíblia e Vida. Aqui nós mostramos como as histórias e ensinamentos da Bíblia continuam vivos e podem transformar o seu dia a dia. Então já se inscreve, ativa o sininho e vem comigo nessa jornada de fé e inspiração. O Messias e a Redenção. Quem é ele e por que é tão importante? Desde os primórdios da humanidade, a Bíblia apresenta uma promessa de redenção. Em meio às quedas, fracassos e dores do ser humano, surge a figura central da história sagrada, o Messias. Mas quem é ele? Por que foi tão aguardado? E qual a importância da sua vinda para a vida de cada pessoa? A palavra Messias vem do hebraico Mashiach, que significa ungido. No grego, a tradução é Christos, de onde vem a palavra Cristo. Ao longo das Escrituras, o Messias é descrito como aquele que viria para salvar, restaurar e libertar a humanidade do peso do pecado. A história do Messias não é apenas um relato antigo. Ela está no coração da fé cristã e continua transformando vidas até hoje. Para entendermos sua importância, precisamos percorrer a promessa feita por Deus, as profecias que o anunciaram, o cumprimento em Jesus Cristo e o impacto eterno da sua obra redentora. Logo após a queda do homem no Éden, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, a promessa do Messias foi anunciada. Em Gênesis 3:15, Deus declarou que da descendência da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Esse versículo, conhecido como Proto-Evangelho, é a primeira pista de que Deus não deixaria a humanidade sem esperança. Ao longo da história, essa promessa foi se repetindo em diferentes formas. Deus levantou patriarcas, reis e profetas que apontavam para a chegada de um Redentor. Abraão, por exemplo, ouviu que em sua descendência seriam benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. Davi recebeu a promessa de que de sua linhagem viria um rei eterno. 2 Samuel 7:16. Assim, geração após geração, o povo de Israel aguardava a chegada do Messias. Ele seria o Salvador que traria libertação não apenas de inimigos visíveis, mas principalmente do maior inimigo, o pecado. Um dos aspectos mais impressionantes da Bíblia é a quantidade de profecias sobre o Messias. Escritas séculos antes do nascimento de Jesus, elas descrevem com detalhes sua origem, ministério, sofrimento e vitória. O profeta Isaías anunciou que ele nasceria de uma virgem. Isaías 7:14. Miqueias declarou que ele viria de Belém. Miqueias 5:2. Zacarias profetizou que o Messias entraria em Jerusalém montado em um jumentinho. Zacarias 9:9. O Salmo 22 descreveu com precisão seu sofrimento na cruz, muito antes da crucificação existir como método de execução. Isaías 53 apresentou o Messias como o servo sofredor, que levaria sobre si as nossas dores e seria traspassado por nossas transgressões. Essas profecias não eram apenas previsões, mas sinais claros de que Deus tinha um plano perfeito. Quando olhamos para o cumprimento delas em Jesus, percebemos que nada aconteceu por acaso. Ele é o Messias prometido, a confirmação da fidelidade divina. O Messias não é apenas um personagem histórico ou um mestre de sabedoria. Ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado. A Bíblia afirma que o Verbo eterno se fez carne e habitou entre nós. João 1:14. Jesus veio de maneira humilde, nascendo em uma manjedoura em Belém, conforme anunciado pelos profetas. Durante sua vida, realizou milagres, ensinou com autoridade e demonstrou compaixão pelos marginalizados. Mas o aspecto central de sua missão não foi apenas ensinar ou curar, foi redimir. Ele veio para dar sua vida em resgate de muitos. Mateus 20:28. Como Cordeiro de Deus, ofereceu-se como sacrifício perfeito pelos pecados do mundo. O Messias é único porque une em si duas naturezas, totalmente humano e totalmente divino. Essa união permitiu que ele representasse a humanidade diante de Deus e, ao mesmo tempo, oferecesse uma redenção eficaz e eterna.
A palavra redenção significa libertação mediante pagamento de um preço. No contexto bíblico, refere-se à libertação do pecado e da condenação. O Messias veio para pagar o preço que nós nunca poderíamos pagar. No Antigo Testamento, os sacrifícios de animais apontavam para essa verdade. O sangue dos cordeiros cobria temporariamente os pecados do povo, mas não os removia completamente. Era uma sombra do sacrifício perfeito que viria com Cristo. Na cruz, Jesus assumiu a culpa da humanidade. Ele carregou nossos pecados, suportou nossa condenação e ofereceu sua vida em nosso lugar. Sua morte não foi uma tragédia acidental, mas o cumprimento do plano divino de salvação. A redenção em Cristo traz 3 dimensões fundamentais: libertação do pecado. O Messias nos livra da escravidão do erro e da culpa. Reconciliação com Deus. Por meio dele, temos acesso ao Pai, e somos chamados filhos de Deus. Esperança eterna. Sua ressurreição garante que a morte não é o fim, mas o início da vida eterna para aqueles que creem. Por que o Messias é tão importante? A importância do Messias pode ser resumida em uma frase: sem ele, não há salvação. Todas as religiões, filosofias e esforços humanos não conseguem resolver o problema do pecado. O Messias é a resposta única e definitiva de Deus para a humanidade. Ele cumpre as promessas divinas. A vinda de Jesus confirma que Deus é fiel e cumpre sua palavra. Ele revela o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. João 3,16. Ele inaugura o reino de Deus. Jesus trouxe a mensagem do reino, um governo de justiça, paz e esperança. Ele transforma vidas. Ao longo da história, milhões foram restaurados, curados e transformados pelo encontro com o Messias. Ele é a esperança futura. O mesmo Jesus que veio em humildade, voltará em glória, para restaurar todas as coisas. Sem o Messias, estaríamos presos em nossos erros, sem direção e sem esperança. Com ele, encontramos perdão, propósito e vida abundante. O impacto pessoal da redenção. Falar sobre o Messias não é apenas uma reflexão teológica ou histórica. É algo profundamente pessoal. Cada pessoa precisa responder à pergunta: quem é Jesus para mim? A obra do Messias não é automática. Ela precisa ser recebida pela fé. Quando alguém crê em Cristo, passa a experimentar a verdadeira redenção. Isso significa um coração transformado, a certeza do perdão, uma nova identidade como filho de Deus, uma esperança que vai além da morte. Essa experiência não se limita a um momento no passado, mas se renova diariamente. O Messias continua atuando na vida dos que creem, guiando, fortalecendo e preparando para a eternidade. O Messias é o centro da história da salvação. Ele foi prometido desde o Éden, anunciado pelos profetas, revelado em Jesus Cristo, e continua sendo a maior esperança da humanidade. A redenção que ele oferece não é parcial, mas completa. Ela abrange o passado, perdão dos pecados, o presente, vida transformada, e o futuro, esperança da eternidade. Por isso ele é tão importante. O Messias não é apenas uma figura distante ou uma ideia religiosa. Ele é o Salvador, o Redentor, o Filho de Deus que veio ao mundo para dar sua vida por amor a nós. Diante dessa verdade, cada um de nós é convidado a tomar uma decisão: aceitar ou rejeitar o Messias. Reconhecê-lo significa experimentar a verdadeira vida, aquela que vai além do tempo e alcança a eternidade. Assim, a pergunta que ecoa é: quem é Jesus para você? Se ele for apenas um mestre, suas palavras podem inspirar. Mas se ele for reconhecido como o Messias e Redentor, sua vida será completamente transformada. O Messias é a resposta de Deus ao clamor humano. Ele é a ponte entre o céu e a terra, entre o divino e o humano. E ele continua chamando: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. A maior importância do Messias é esta: ele é a única esperança real de salvação, perdão e vida eterna. E aí,
O que você achou dessa reflexão de hoje? Se essa mensagem falou com você, deixe seu like, compartilhe com alguém especial e escreva nos comentários o que mais tocou o seu coração. Isso ajuda muito o canal a crescer e espalhar a palavra de Deus para mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma história da Bíblia que pode transformar a sua vida. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.